TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Cristiane Jung e vou entrevistar hoje a Ana Paula Cunha da Silveira, nossa irmã, ela que é de Cachoeira do Sul, vai compartilhar conosco hoje sobre a sua trajetória de vida com o Senhor, vai nos contar as suas experiências, suas dificuldades, e que esse momento possa nos ajudar, nos auxiliar em pontos em que ainda não vencemos com Jesus. Em nome de Jesus, sejam bem-vindos. Ana, seja bem-vinda. Quero te agradecer, primeiramente, por aceitar nosso convite para participar do Janela do Céu e já, de antemão, te convidar para fazer a tua apresentação. E após já nos dizer, assim, como é que era a tua vida, Ana, quando tu estavas no mundo? Conta para nós. Sim, eu sou Ana Paula Cunha da Silveira, sou de Cachoeira do Sul. Eu sempre fui católica, né, mas não frequentava. Aí a Isabel, né, Cristina e o William, eu conheci ele. Aí eles me convenceram, vai na igreja para ver, né. Quem é o William? O William é o meu marido. Teu marido, que é o filho da namorado irmã da Isabel. Certo, só para nós entendermos. Sim. Aí eu vim um dia. Isso quando, Ana? Há quantos anos atrás? 12 anos. 12, 13. Uns 12. Uns 12 anos. E como que era a tua vida até então? Como foi, assim, tua infância, tua juventude? A minha infância foi meio complicada, porque a minha mãe era alcoólatra, né, e o meu pai não estava nem aí para nada. Aí eu segui, né, no meu propósito. Deus ainda vai mostrar o caminho, né. Vocês eram quantos irmãos? É só eu. Ah, tu és filha única. Só eu. Então, uma dificuldade com relação bastante grande em relação à mãe com o alcoolismo. Sim. Tu viste isso desde que tu começaste a te conhecer, assim, por gente, como a gente diz. Bem difícil. Essa luta. E o teu pai colaborava nisso? Como é que era, assim, a situação familiar? O pai era... Para ele tudo estava bom, né? Ele não se metia em nada. E com quantos anos, assim, havia brigas, talvez, no lar por conta disso? Tinha brigas. Aí... eu acabei os estudos lá, aí eu decidi vir. Eu vou embora. Lá onde? Ana? Lá no Piquiri, lá no Cerro dos Peixotos. Aí eu decidi, eu vou embora. Só que eu vim e no mesmo dia eu voltei e não consegui ficar aqui. Tá, mas conta pra nós assim, o Piquiri é uma localidade do interior aqui? Do interior é 50 quilômetros daqui. É longe, né? É longe. Aí eu ia morar com a prima minha. Aí eu vim, trouxe todas as coisas. Isso com que idade, Ana? Eu acho que eu tinha uns 15. Não, acho que 16, 17, mais ou menos. Mas uma idade bastante desafiadora, assim, né? Uma Sim. idade na juventude ali. Tu terminaste lá o ensino médio, então? Não, eu não tinha, lá não tinha. Eu tinha que vir terminar o ensino médio aqui. Era para esse propósito que tu estavas vindo? Sim, para terminar os estudos. Para morar com a tua prima? Mas aí eu não fiquei. Eu vim de manhã e de tarde já voltei. Ué, mas o que houve? Aconteceu algo? Não aconteceu nada. Eu que não quis ficar. Aí depois teve o ensino médio lá, 3 anos. Os 3 anos eu me formei. Foi só 3 anos e não teve mais a escola lá. Lá no Piquiri? No Poço Shell, que era uns 13 quilômetros de onde eu morava. Então, tu formaste lá, e daí, naquele período ali, também era conturbado? Como é que era a situação familiar? Então, aí eu estudava de noite, eu ia, né?
A gente passava dificuldade, coisa, tudo, mas eu consegui me formar. E a mãe sempre na situação do alcoolismo. Sim, às vezes aí ela ficava mal, ela ficava uns dias sem beber e depois voltava a beber de novo. E aí, irmã, como é que tu... Tá, essa parte assim foi bastante difícil, eu creio. Sim, foi. E o casal se mantinha, teu pai, tua mãe mantinham, ali. Sim, mas daquele Mas jeito, assim, né? de forma bem complicada. Uhum. E após a tua... Tu te formaste no ensino no ensino médio e depois, como é que foi? Aí depois eu vim embora. Aí eu fiquei com a minha tia, porque eu passei num curso ali do hospital. Eu consegui uma bolsa. Para o curso técnico em enfermagem? Não, segurança do trabalho. Aí eu vim e fiquei. Aí eu fiquei, né? Porque eu já estava... Aí nesse meio tempo eu estava trabalhando, eu tinha conseguido... Foi quando eu te falei que eu consegui no Tischler. Ah, Que o primeiro curso que eu fiz foi com o SEAC. Aí depois eu consegui esse outro. E tu chegaste a fazer o técnico em segurança? Fiz, me formei. Ah, tu és formada no técnico em segurança. E aí tu fizeste algum curso, então, lá conosco no SEAC e eu fiz esse. E conseguiste seu primeiro trabalho, tu disseste pra mim. No Tischler. Daí só foi. Aí depois eu conheci o William, daí eu fui para a igreja. Eu não queria ir, sabe? Eu relutei que eu tinha medo. Tá, eu tinha medo. Mas espera aí um pouquinho, vamos conta pra nós assim, tu começaste a namorar ele. E aí ele te apresentou, ou talvez a irmã Isabel? Sim, aí eles falaram para mim vir na igreja. Aí um dia eu vim assim, me senti estranho, meu Deus, porque eu não tinha noção nenhuma do que era. Eu me sentia assim, mas tá aí, tava, mas não tava, tá. Aí depois eu vim na segunda vez, eu já comecei a sentir alguma coisa diferente. Tu lembra que ano foi isso, Ana? eu acho que foi 2013, 2014. Foi mais ou menos isso. Tá. E aí tu te sentiste assim bem estranha ali na primeira vez? Sim, na a segunda segunda vez. já comecei a me sentir melhor e aí depois eu já comecei a gostar. Só que a questão do batismo que foi complicado, porque eu tinha medo. Eu tenho medo de água. Eu tenho medo de água por trauma da infância. Sim. E aí... Tu passaste alguma situação difícil assim? Sim, numa enchente. Aí eu tenho medo de água. E eu nunca me esqueço que aí, te batizar lá era no Tonho Natação. Sim. Era água quente lá, né? É uma piscina? Uma piscina. Aí eu fui, cheguei lá, quem disse que eu entrei? Não me batizei. Não sentiu coragem? Não me batizei. Não, eu disse, não é a hora, não vai ser hoje. Eu não me batizei. Foi todo mundo lá para me batizar e eu não me batizei. Olha só, irmãos, para ver, né, como se levantam circunstâncias, né? Mas aqui nós estamos falando de um trauma também, né? Tu pode contar para nós essa experiência da... Foi numa enchente, lá onde eu morava, lá no Piquiri, lá. E aí eu fiquei com medo, porque eu atravessei assim, uma correnteza e eu fiquei com medo. Desde essa vez, eu tenho medo de água por isso. Sim, de ser levada, né, abaixo. Sim. Aí eu não me batizei nessa vez. Daí ninguém falou mais em batismo para mim, né? Eu disse, na hora certa eu vou sentir. E aí, eu nunca me esqueço, foi em agosto. Tu continuaste vindo à igreja, frequentando o grupo familiar, sim, normal? Normal. Aí foi em agosto, agora acho que foi, não sei se foi 2013, 2014. Aí era no irmão que ele não tá mais na igreja. E a piscina era fria. Ah, sim. Eu disse assim, é hoje, de hoje, não passa. Foi aquele dia. Meu Deus, aquele dia foi... E era frio na época? Era frio. Eu perdi água quente e fui para água gelada. Mas foi quando o Senhor falou contigo, foi assim. Quando o Senhor falou, não é homens, e sim Deus que vai tocar o coração da pessoa, na hora certa ela vai se batizar. Que interessante, irmãos, viu como nada é por força, né? Nem por poder, mas é pelo Espírito de Deus, como diz a palavra, né?
Esse é um exemplo que nós estamos ouvindo aqui. E depois do batismo, tu te sentiste assim diferente? Como é que passou a ser tua vida a partir dali, Ana? Teve alguma modificação? Aí... Tá, aí deixa eu ver, me batizei. Depois apareceu uma doença. Só que eu não sabia, foi uma coisa assim, sem explicação. Eu nunca imaginei que existisse essa doença. Pode contar para nós o que foi, como é que tu tratou, como é que foi que Deus te conduziu? Tá, eu acordei, estava trabalhando, já estava mudando a minha situação, né? Já estava em outro emprego, já estava melhor a situação. Eu tinha saído do TIC, já estava em outro lugar. Aí depois eu consegui outro melhor ainda. E daí eu fui supervisora de vendas do Boticário, mesmo sem dirigir, porque era uma regra a pessoa saber dirigir, ter carro, e eu não tinha. E não sabia dirigir. E mesmo assim tu conseguiste a vaga? Consegui, fiquei 4 anos. Aí eu saí porque trocou de donos e eles não aceitaram porque eu não dirigi. E tu nunca sentiste assim de fazer a tua carteira naquele período? Nunca. Tenho medo. E esse aí, para mim era necessário, né? Mas eu não quis, nunca tive essa vontade. Nunca tive. E aí, como é que foi a questão da doença física? Aí, um dia eu acordei, né? E aí eu vi assim, enxerguei, parecia uma teia de aranha no meu olho. Eu disse, ué, que isso, né? Já fui no médico, né? Porque foi assim, eu acordei eu deitei bem e acordei enxergando uma coisa assim no meu olho. Isso, que isso? Eu disse, já fui na minha médica e fiz um monte de exame. Fui até em Santa Cruz fazer lá exame bem complexo, até com contraste. Outra coisa que eu tenho medo de agulha, tive que fazer, né? Aí, trouxe os exames, eu olhei assim, eu disse, mas não tem nada nesses exames. Eu olhei assim pra mim, não tem nada, tá tudo normal, né? Sim. Tudo normal. Cheguei lá, a médica disse assim, não, deu alguma coisa no teu exame. Eu disse, mas deu o quê? Elas toxoplasmose. Eu disse, mas o que é isso? Eu disse, o que é isso? Ela disse, não, é uma coisa contaminada que tu comeu. Eu fui pesquisar, mas a toxoplasmose, ela dá problema em várias partes do teu corpo, desde coração, fígado, rim, tudo. E no teu caso apontou na visão? Apontou no olho. No olho, eu não sei se é no esquerdo ou no direito. Mas eu não sinto mais, se tinha, sumiu, porque não tem mais. Glória a Deus. Aí começou. Começou remédio, tomando antibiótico de 6 horas. E aquilo começou a me fazer mal, porque era muito forte. Até me emociono. Sim, eu imagino como deve ter sido difícil, irmãos, porque... 6 meses tomando remédio. E eu fazendo exame, e sempre dando. Não baixava. Eu peguei e disse para as 2 doutoras. Eu disse assim, eu não vou tomar meu remédio. Peguei e falei para as 2. Eu vou ficar só na fé. Eu não quero mais medicação nenhuma. E elas, provavelmente... Elas disseram assim, é por tua conta e risco. Sim. Tu vai arriscar? Eu disse, eu vou arriscar. Eu vou na fé. Eu não vou tomar mais. Aí, elas, daqui 3 meses, tu faz o exame e tu vem aqui. Aí, quando eu cheguei lá, eu não acreditei. Estava curada? Estava curada, não tinha mais nada. Glória a Deus. Nada. Eu tomando medicação para ver, é a fé. A fé cura. É só tu insistir, dobrar o teu joelho que tu fica curado. Glória a Deus, irmãos, que... E nunca mais, desde aquela vez, eu nunca mais tive a doença. E meu olho, se tem a mancha, eu não enxergo mais. Foste curada de verdade. Para ver como nós precisamos exercitar a nossa fé, né, E irmãos? eu peguei e fiz o exame não faz muito tempo. E não tem nada. Nada. Que bênção. Glória a Deus. E essa experiência deve ter fortalecido muito a ti na fé, né, irmã? Sim.
e também na volta, as pessoas que te rodeiam, né? Sim. Porque aos olhos naturais, essa doença realmente é séria, né? Sim, é séria, porque eu já vi de casos que tem pessoa que ficou cega, perdeu a visão. E tu foste corajosa. Fui. Tu recebeste de Deus aquela determinação? Eu vi assim. Esse remédio não tá adiantando. No segundo, terceiro mês eu já vi. Eu disse, não tá adiantando. E eu já me inquietou. Eu disse, eu vou ficar na fé. Eu vou ficar na fé. Eu não quero mais saber de medicação. Aí eu cheguei e disse para a doutora Inês, eu me tratava com duas, né? A doutora Inês e a Lucy, a do olho. As duas disseram assim, não, tu não deve parar. Eu disse, eu vou parar. Eu vou parar e daqui 3 meses eu venho com o exame de novo e levo para as duas ver. Até aulas assim, mas isso é um milagre, Ana. Sim, o Deus que eu sirvo, ele não me desampara nunca. Que testemunho, né, irmãos? Testemunho para essas profissionais da área da saúde, que às vezes para quem é da área da saúde é difícil acreditar, Sim. sabe? Porque vê muito a parte técnica, né? E estuda aquilo ali de... Então é importante isso que tu fez, Ana, de levar até elas, né, essa resposta de Deus, que foi um milagre, com certeza. Foi, porque não adiantava. Eu fazendo 6 meses, eu tomando remédio 6 horas e baixou minhas plaquetas também, né? Porque era muito forte. E aí eu tomava um remédio para as plaquetas também. Sim, daí tinha que corrigir o efeito colateral que dava no medicamento, Do né? remédio. E aí, Ana, a partir daí, assim, isso já mostra que Deus fez toda a diferença na tua vida. Sim. E assim, pelo que tu estás nos contando, assim, foram vários desafios e medos e traumas, como nós sabemos que quando a gente vem para o Senhor, a gente tem. Sim. Hoje, assim, na época, se tu fosse dizer para nós, assim, algo que tu sentia antes de ter o Senhor, assim, era sofrido, era angústia, o que tu sentia antes de ter Jesus? Ah, sim, eu tinha muita ansiedade, tenho, mas bem menos, né? E eu sempre falo para as pessoas, né? Eu disse assim, não, porque eu tomo remédio esse, eu tomo remédio aquele. Eu disse, mas tu tem a Bíblia tá ali, a Bíblia tem tudo que tu precisa. E tem a cura divina. A cura divina no aplicativo eu faço todo dia e eu ensino as pessoas a fazer. E realmente funciona. É só tu entregar o teu caminho ao Senhor e seguir o que está ali que o milagre vai acontecer. Se dobrar o teu joelho, com certeza a bênção vem. Sem dúvida. Então, de uma vida de ansiedade, de traumas, de desafios cotidianos lá com a mãe, na questão assim do alcoolismo, isso depois tu sentiu assim Deus fazendo uma obra, porque eu creio que o teu coração deveria ter amarguras e tristezas em relação, né, ao convívio familiar. Tem que liberar perdão também, né? Uma coisa que eu era bem resistente a isso aí. Mas tem que liberar perdão, porque senão tu não fica em paz. E tu conseguiste deixar Deus operar e te libertar daquela amarra que é uma amargura? Sim, consegui. Com a tua mãe, e provavelmente com o pai também, porque com quem a gente tem mais convívio, né? Claro que a gente fica com amarguras, né? E tu conseguiste, então, fazer esse tratamento com o Senhor. E hoje, Ana? Como é que é hoje a Ana, assim? Conta para nós, assim, no teu desafio de trabalho, na tua vida familiar. O que tu sente, assim, como é muito diferente, Ana, de antes, quando tu não tinha esse Cristo vivo dentro de ti? É diferente, sim. Eu sou muito abençoada mesmo. E eu falo de Deus para as pessoas, né? Falo de Deus. Aí, eu tenho outro testemunho de cura também. Conte para nós. Aí, a minha mãe deu AVC. Ela ficou 9 dias internada, mas ela não tinha o que fazer, né? Já tinha só orar para Deus recolher, né? Porque já a medicina não tinha. Aí ela faleceu.
Mas nesse meio tempo, ela deu um problema. No caso, o AVC dela deu por causa da pressão alta, porque ela estava nervosa, porque nesse meio tempo o pai foi descoberto um câncer nele. Ora. Um câncer. E aí ela não tinha fé, né? O pessoal da igreja ia lá em casa, ela fazia as orações, tudo, mas o pai já tinha mais fé, né? Ele já fazia as orações. Tanto é que ele faz até hoje, né? As orações dele, ele vinha na igreja. Agora que ele não vem, mas ele assiste o culto, geralmente. Sim. Quando eu fico em casa, ele assiste comigo. Aí, o pai fez exame lá, deu um câncer de próstata, e o doutor disse assim, o teu pai tá com câncer de próstata e é maligno. Ele não vai mais urinar. Ó, Senhor Jesus. Quanto tempo faz isso? Tem vários anos já? 6 anos. Foi quando a mãe faleceu. Foi logo quando ele foi descoberto. Aí deu AVC nela, né? Porque ficou nervosa, pressão alta, subiu muito e ela não tomava remédio direito. Aí o pai apareceu isso aí. Mas eu não contei pra ele, né? Que era, assim, alto. Que o médico disse, ó, o teu pai, o grau dele é altíssimo. Só por um milagre para ser curado. Tá. Aí, o doutor falou isso, fez a biópsia, tudo confirmou. Aí foi em Santa Cruz, fez exame, mas não tinha nada nos ossos, assim, tava tudo ok. Era só na próstata. Aí fez a biópsia, disse assim, o grau teu pai é um dos máximos. E ele não vai mais urinar, ele vai ficar com essa sonda pro resto da vida. Oi, o pai aí sim, né? Desesperou o chão. quando viu isso. Aí ele ouviu, acho que daí ele entendeu o que era. Aí ele disse assim, eu pensei assim, e ele falando e eu pensando. Mas Deus é que sabe. Ele falando e eu só ouvindo. Dizendo assim, Deus é que sabe. Tu não pode, se for da vontade de Deus, ele vai ser curado. Tá. Aí passou, fez o tratamento. Ele não queria fazer rádio. Eu disse pra ele, tu vai fazer. Aí a mãe faleceu, aí depois do tempo eu disse pra ele, tu vai fazer a rádio. Aí nisso ele tava com a sonda. Eu disse pra ele, vamos trocar de médico, vamos em outro, pra ver o que ele diz. Aí o outro disse assim, vamos tirar a sonda do teu pai. Eu disse, vamos. E aí o pai tava orando, né? O pai já tava orando e gente orando, acho que até ele se batizou nesse meio tempo. Aí o pai tirou, o pai seguiu urinando normal. Tá. Fez o tratamento, tudo, surpreendeu. Sim, ó, a idade dele, ele foi muito bem. Não deu reação nenhuma. Sim, ele já não era nem para estar urinando. Tirou a sonda, já passou a... Já começou a urinar normal, como se nada tivesse acontecido. Aí, começaram a fazer os exames, né? O PSA do pai igual um de mulher. Não tinha mais nada. Foi curado. Olha só, irmãos. Foi curado. Esse é o poder do Senhor. Na oração, no clamor, né? E são experiências fortes que a gente precisa, como diz a palavra, né? E ele né? tá aí com 80 anos, melhor do que eu. Olha, precisamos trazer a memória e lembrar desses feitos do Senhor, né? Ele tá, olha, as pessoas assim, o teu pai, o que ele era, o que ele é agora, ele parece outra pessoa. Glória a Deus. Isso é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus. Ana, nós temos assim um pedido assim a te fazer para deixar umas considerações finais diante desse teu testemunho, que tu possas assim ser tocada por Deus a deixar algumas palavras aí para o nosso público que às vezes precisa ouvir, né, para se fortalecer. Por favor. Sim, eu só digo, o que tu coloca em oração é atendido. Pode ser mais cedo ou mais tarde, mas geralmente a resposta vem muito antes do que tu pensa. Então é só tu crer e acreditar que a bênção vem sem dúvida nenhuma. E hoje, assim, tu te sente, né, mais tranquila em relação ao teu relacionamento afetivo? É mais tranquilo para ti? Tu percebe isso, a diferença total, Ana? Eu tenho traumas tipo de família, né?
Tem uns dias que eu tô melhor, tem uns dias que eu não tô tão... Eu sou meia, como diz a Isabel, meia rabiosa. Isso aí Deus tem que trabalhar em mim, eu reconheço. Mas eu não sou uma pessoa de discutir, eu sou bem calma. Tenho ansiedade, fico nervosa, fico emocionada quando eu dou os testemunhos, né, de Deus, porque não tem como tu não ficar, né? Porque é uma benção, só quem tá na fé sabe. E tu não toca, mas tu sabe que tem e que existe. Existe. Não é uma coisa que tu vê, mas existe. Eu digo, não desistam, porque Deus faz a obra. Amém. E assim, irmãos, como a Ana está testemunhando assim, todos nós estamos em processo de purificação, estamos sendo levados por Deus a um estágio tão importante que é o da glorificação. Assim como a Ana disse aqui para nós que ela está em processo, também nós estamos. Eu estou em processo. Glória a Deus por isso. Mas Deus vai mudar. Em nome de Jesus. Eu creio, já mudou muita coisa, isso aí é um detalhe. Com certeza. Ana, quero te agradecer mais uma vez, te abençoar também, e a vocês todos que estão nos assistindo, que Deus abençoe, que tenham conseguido aqui algo que possa ter movido dentro do coração de vocês, que Deus possa operar. Deus abençoe e até o próximo Janela do Céu. Deus abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.